Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Hoje nós vamos ver o capítulo 3º do livro O Céu e o Inferno, que trata de uma coisa muito importante, que é o céu. Então nós vamos começar a conversar sobre isso. A palavra céu vem do latim coelum, que é côncavo. Então nós já vimos, quando estudamos a Gênese, que os antigos acreditavam na existência de vários céus superpostos, compostos de matéria sólida e transparente, da qual a Terra era o centro. No início, eles achavam que o firmamento era sólido. Nós vimos isso no estudo da Gênese. Inclusive, isso é a origem do nome firmamento, de firme. E a teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens, que nós vemos. O segundo é o espaço onde se movem os astros. E o terceiro, além da região dos astros, é a morada do mais alto, a região dos eleitos que contemplam Deus face a face. Então, a maioria das religiões acreditam no céu, para onde vão os eleitos, né? Para onde vão aqueles que, de acordo com cada religião, tiveram condições de ir para esse céu. E o céu, ele é colocado pelas religiões como um local onde as pessoas vão ficar louvando a Deus pela eternidade. Não tem outra função no céu do que louvar a Deus. E também, nesse céu, as pessoas vão ficar ligadas a Deus e vão perder essa individualidade, essa situação de reconhecer um amigo e um parente. Então, é mais ou menos isso que muitas religiões pregam como sendo o céu. Mas isto, as diferentes doutrinas concernentes à morada dos bem-aventurados repousam sobre um duplo erro. Primeiro, que a Terra é o centro do universo. E o segundo, que a região dos astros é limitada. Então, achando que a Terra é o centro do universo, então o céu estava aqui logo depois da Terra. A própria ciência já mostra que a Terra é menos do que um grão de areia numa praia. Nós vamos ver daqui a pouco uma comparação que faz Emmanuel, que elucida bem essa questão da Terra. E que a região no espaço, né, que existem os astros, ela não é limitada, é infinita. Então, se o céu, essa morada do Pai, tivesse após os astros, onde que ela está? Porque os astros estão em todo infinito. Nós já vimos isso tanto no Livro dos Espíritos quanto da Gênese. Então, nós vamos chegar à conclusão que essa questão que o céu está logo depois dos astros e só a vida nesse nosso planeta de Terra é uma coisa que a ciência e a realidade não comportam. Então, eu não sei se vocês sabem, acho que a maioria sabe, mas por volta de 1960, Emmanuel começou a fazer comentários sobre as obras de Kardec, o Pentateuco. Então, cada reunião mediúnica que eles tinham lá em Uberaba, eles faziam, não lembro se 1960 ainda estava em Pedro Leopoldo ou Uberaba, ele foi redigindo os livros. O primeiro que ele lançou foi Religião dos Espíritos, que vai ter comentários sobre muitos capítulos do Livro dos Espíritos, em 1960. Em 61, ele lançou a Seara dos Médiuns, que também vai comentar o Livro dos Médiuns. Em 1962, ele lançou
Justiça Divina, que são comentários que ele fazia em muitas e muitas, mais ou menos 50 reuniões mediúnicas sobre o livro Céu e Inferno. E em 66, o último, ele lançou o Livro da Esperança, que vai tratar do Evangelho segundo o Espiritismo. Esses livros são muito interessantes, porque quando nós vamos estudar qualquer uma das obras, eu acho que ele não fez sobre a Gênese, mas posso estar enganado, mas eu acho que sobre a Gênese não tem. Mas ele ajuda muito, quando um palestrante vai fazer, por exemplo, palestra sobre o Evangelho, pegar esse livro, porque você tem condição de ver capítulo por capítulo, e ele faz comentários muito pertinentes, que esclarecem bastante. Então, Emmanuel, no livro Justiça Divina, que vem comentar o Céu e o Inferno, que nós estamos estudando agora, ele fala o seguinte, sobre esses itens que acabamos de ver. Para além do mais além, espraia-se o universo infinito em todas as direções. Recordemos tão só que a galáxia que respiramos agora, ou seja, a Via Láctea, dentro da qual nossa Terra pode ser comparada a uma laranja no Oceano Pacífico. Olha a proporção. Então, se quisermos saber qual a proporção da Terra somente dentro da nossa galáxia, são infinitas as galáxias, conhecidas já milhares de galáxias pela ciência, mas só a nossa, a Terra dentro dela, ela é comparada a uma laranja. Você pega uma laranja, que todo mundo comparada a um Oceano Pacífico, para a gente já ter uma noção de tamanho. Nossa Terra é maravilhosa, é linda, é um mundo que nós temos que agradecer demais por estarmos morando aqui. Mas ela não é, logicamente, o centro do universo. Então, são infinitos mundos, e por aí nós vamos começando a entender melhor esta questão do céu. A ciência, com a inexorável lógica dos fatos e da observação, levou sua luz até as profundezas do espaço e mostrou a nulidade dessas teorias, como nós acabamos de falar. A Terra não aparece senão como um ponto imperceptível, porque Deus teria feito dela a única sede da vida e aí relegado suas criaturas prediletas. Então, se só houvesse pessoas nesta Terra, isso iria contra a infinita inteligência de Deus. Por que haveriam infinitos mundos no universo e só haveria moradores num planeta bem pequenininho de uma das suas estrelas, também uma estrela normal que é o nosso Sol? Tem sóis 8.000 vezes maior que o nosso. Então, isso vem mostrar claramente que há todo um infinito de mundos. E sendo um infinito de mundos, logicamente, não haveria um céu aqui perto da Terra. O Espiritismo veio resolver a questão demonstrando a verdadeira destinação do homem. Os espíritos, aí todos nós sabemos, é bom sempre recordar, são criados simples e ignorantes, mas com aptidão de tudo adquirir e progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Então, quando nós estudamos uma das leis morais, que é a lei de igualdade, nós percebemos e estudamos juntos que há uma igualdade. Nenhum espírito no universo foi criado com privilégios. Todos foram criados iguaizinhos, simples e ignorantes, para que com seu próprio esforço, com sua própria boa vontade, pudessem ir progredindo, até chegar ao estado de espírito puro. Então,
Na lei de igualdade, nós vamos ver que a igualdade está aí, sem privilégios, todos criados iguais e todos chegaremos ao mesmo fim, ou seja, chegaremos a espíritos puros. Então, já vimos também que os anjos não existem anjos, existem os espíritos puros. Mas eles fizeram toda essa trajetória que nós estamos fazendo agora. Nenhum foi criado perfeito. Então, todos nós vamos fazer esse caminho, estamos percorrendo esse caminho. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por conseguinte, novos gozos desconhecidos aos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem e sentem que os espíritos atrasados não podem. Então, quanto mais nós vamos evoluindo, mais nós vamos sentindo, vendo, percebendo a perfeição da harmonia de Deus existente em todo o universo. Nós vamos percebendo que no universo tudo está correto, tudo está certo, nada está fora do lugar. Então, quanto mais vamos evoluindo, mais nós vamos respeitando, mais nós vamos amando a Deus, percebendo do amor que Ele tem, como um pai mesmo, da forma que colocou Jesus, para todos os seus filhos, né? Então, quanto mais evoluído é o espírito, maior compreensão ele vai ter das infinidades de Deus. A felicidade, ou seja, o céu, era um lugar para as pessoas que tivessem uma vida boa para serem felizes, não é? Então, a felicidade, nós vamos ver mesmo, que ela está em razão do progresso alcançado. De sorte que dois espíritos, um pode não ser tão feliz como o outro, unicamente porque não é tão avançado intelectualmente e moralmente, sem que tenham necessidade de estarem cada um no lugar distinto. Então, dois espíritos no mesmo lugar, um pode ser bastante feliz e outro não. É muito comum nós percebemos isso nas obras do André Luiz, por exemplo. Quando eles vão ajudar algum espírito mais necessitado, algumas vezes o que eles fazem? Eles apagam as próprias luzes, para que a luz deles possa não ofuscar, ofender aquele que não tem luz. Mas a harmonia que ele tem no coração, o equilíbrio de já ter avançado, principalmente moralmente, vai com ele. Mesmo ele se dirigindo a lugares de muito desequilíbrio no plano espiritual. Ele vai estar em paz, ele vai estar bem. Aqui na Terra nós vemos isso também. Se uma pessoa está bem com ela pode estar num ambiente bastante difícil, ela continua bem. Se a pessoa não está bem, ela pode ir num ambiente, por exemplo, numa praia bonita, ela não vai achar a praia bonita, porque por dentro ela não está bem. Então, no plano espiritual, isso é muito mais destacado. Um espírito bastante evoluído pode, num lugar com muito desequilíbrio, mas ele vai continuar com a mesma harmonia. É muito comum isso acontecer, porque nós recebemos ajuda, e vamos ver isso daqui a pouco, de espíritos bastante avançados de outros mundos, que vêm aqui em missão para ajudar-nos, para colaborar com o progresso dos habitantes aqui da Terra. O progresso entre os espíritos é fruto do seu próprio trabalho. Segundo sua vontade, apressam ou retardam o seu progresso e, por conseguinte, sua felicidade. Então, não há privilégios. Nós vamos adquirindo a felicidade com o nosso próprio esforço. Quanto mais nós vamos colocando amor no nosso coração,
mais nós vamos sendo felizes, mais nós vamos aumentando nossa generosidade, mais nós vamos ser mais fraternos com todas as pessoas, e isso nos vai trazer a felicidade. A felicidade suprema não é quinhão, senão dos espíritos puros. Então, somente os espíritos puros têm a felicidade suprema. Mas, bem antes disso, já no mundo de regeneração, mas com mais força ainda nos mundos felizes, nós vamos ter uma felicidade constante. Por quê? Porque não pensaremos no mal. Só que vamos querer, e o nosso único objetivo na vida será fazer o bem. Então, isso, com certeza, já nos trará uma felicidade perene, tranquila. Nós não teremos momentos de felicidade. A felicidade de estar servindo, estar sendo instrumento de Deus na vida de outros filhos de Deus. Diz Emmanuel, no livro A Justiça Divina, que eu estou intercalando esse livro para ajudar-nos esse estudo. A felicidade do universo é o amor na forma do bem de todos. Olha como Emmanuel sintetiza. Então, quanto mais amor nós estivermos dando para as outras pessoas, mais felizes seremos. É isso que ele coloca. Então, ele continua. O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejem, para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, é ação espiritual que depende de nós. O Pai, ou seja, Deus, nos quer felizes. Ele nos quer o quanto antes plenamente felizes. Mas ele quer que nós cheguemos a esse estado por o nosso próprio esforço, por nosso próprio livre-arbítrio, porque aí é o mérito de ter conseguido. Logicamente, ajuda nunca nos faltará. E isso nós podemos ter certeza. Mas depende de nós trabalharmos dentro dessa estrada. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Então, nós temos um objetivo de encarnar. O Donizete até falou terça-feira na reunião dele. São dois os objetivos principais. O primeiro é o nosso progresso, né? É procurar progredir tanto moralmente quanto intelectualmente. O segundo é fazermos a nossa parte na criação. Deus sempre age nas criaturas pelas criaturas. Então, ele espera que cada um faça a sua parte. Então, vamos voltar. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade que está obrigado a desdobrar no trabalho. Então, o trabalho que nos leva ao estudo, que nos leva ao aprimoramento. Então, nós vamos desenvolver a parte intelectual no trabalho. Então, eu posso desenvolver essa parte intelectual sem desenvolver a parte moral, né? Trabalhando, estudando, procurando aprender coisas novas. Já o progresso moral, pelas necessidades que os homens têm um dos outros. A vida social é a pedra de toque das boas e más qualidades. Então, no tocante à parte moral, aos sentimentos, nós estudarmos é interessante, porque nós vamos conhecermos melhor a forma de aumentar o nível de amor no nosso coração. Mas nós só o faremos na convivência com outras pessoas. Não tem como eu aprender, por exemplo, ser paciente, pegando um livro grosso de paciência, sobre paciência, estudando ele do começo ao fim. Eu vou ler lá
paciência, ciência da paz, o que faz uma pessoa paciente, que a paciência é uma qualidade ativa, não é passiva. Eu posso saber de tudo isso, mas eu só vou incorporar no meu espírito no momento que eu me permaneço equilibrado nos momentos difíceis. Quando eu permaneço equilibrado, naqueles momentos que tenderiam a me levar ao desequilíbrio. Então, nós só vamos evoluir, ou seja, vamos adquirir a parte moral, a parte dos sentimentos, convivendo com os outros. Na convivência, no trato com as outras pessoas, é que nós vamos desenvolver o amor. E essa convivência, ela é primordial dentro de nossa casa, porque aí nós somos nós mesmos, né? Nós sempre brincamos assim, que no centro, em qualquer igreja, a maioria é santa, entre aspas, ou seja, nós se comportamos o melhor que conseguimos. No trabalho, geralmente somos educados. Agora, dentro de casa, nós somos o que somos. Então, é dentro de casa que deve ser o nosso esforço maior para o aprendizado do perdão, do ser pacífico, aprendizado da mansietude. Então, é ali, dentro do lar, que nós vamos desenvolvendo esse aprendizado maior. Então, no treinamento dentro de uma casa, para que um dia nós possamos ter o mesmo amor para toda uma família espiritual bastante grande. Então, estudar o Evangelho é importante, mas somente colocando em prática e gostando do jeito novo que eu passei a ser. Por exemplo, vou pôr o perdão em prática, começo a perdoar todo mundo, e aí eu vou ficando mais leve. Quando eu erro, eu não me puno mais como eu me punia antes, porque eu estou sendo leve com as outras pessoas. Aí eu incorporei dentro de minha qualidade. Então, diferente da parte intelectual, onde sozinho eu consigo aprender, a parte do sentimento e moral é na convivência que eu vou aprender as lições. Emmanuel diz que há quem deseje tranquilidade real da terra com a pretensão de fugir do erro, ou seja, que não quer problema nenhum na terra, quer ficar isolado de outras pessoas, até para não correr o risco de errar. No entanto, fala Emmanuel, é no trato da luta que as forças se enrijam e as qualidades se aperfeiçoam. Toda diversidade avisa, todo sofrimento instrui, todo pranto lava, toda dificuldade esclarece e toda crise seleciona. Então, é na luta que nós vamos crescer, que nós vamos aprimorando as nossas qualidades. Isolados, nós temos condição somente de aprender a parte intelectual, mas a parte do sentimento, da moral, é na luta, convivendo com outras pessoas, aprendendo com elas, muitas vezes até perdoando, tendo compreensão, tendo empatia das outras pessoas. No intervalo das existências corporais, o espírito entra por um tempo mais ou menos longo no mundo espiritual, onde é feliz ou infeliz segundo o bem e o mal que tenha feito. Então, isso vai depender muito do progresso do espírito. Quanto mais o espírito já progrediu, logicamente, maior vai ser a responsabilidade dele. Um espírito bastante primitivo, muitas vezes ele não vai se cobrar das coisas que uma outra pessoa se cobra. Eu sempre comparo assim, a relatividade da responsabilidade, né?
Se um dia São Francisco de Assis, que dizem que foi aquele que mais amou após Jesus nessa terra, se ele pensasse mal de alguém, imediatamente a consciência dele já ia exigir reparação. Nós, que estamos ainda no desenvolvimento inferior ao dele, muitas vezes nós falamos, não só pensamos, nós falamos mal das outras pessoas, mas nem percebemos isso. Achamos normal isso daí. Então, quanto mais evoluído for o espírito, mais ele vai se cobrar. Mas, logicamente, ele tem condição de ser mais feliz também. Então, é nisso que bate mais ou menos essa questão do céu com a questão do mundo espiritual. Há realmente uma justiça de Deus. Logicamente, a infinita justiça de Deus, ela aliada a também uma infinita misericórdia, dando-nos sempre a oportunidade de reparar os nossos erros em outras vidas, reparar os erros fazendo bem, sem que tenhamos necessidade de sofrer por isso. Se tivesse realmente o céu e o inferno, que nós vamos estudar na próxima semana, a nossa sorte estaria irremediavelmente já colocada. Não haveria oportunidade nem de progresso e nem de remissão de perdão das nossas dívidas. O espírito progride igualmente na erraticidade. Então, no mundo espiritual, nós progredimos. Do lado intelectual, os espíritos respondem no mundo dos espíritos que muitas vezes, em algumas horas, no plano espiritual, nós temos condição de aprender o que demoraríamos anos e anos aqui como encarnado. Então, ele fala assim, Kardec fala, o espírito progride na erraticidade, aure conhecimentos especiais que não poderia adquirir sobre a Terra, mesmo porque o nosso corpo, o nosso cérebro, ele tolhe um pouco a nossa inteligência. Os espíritos comparam assim, que encarnar é igual você vestir aquela roupa de escafandro dos mergulhadores que vão lá na profundeza do oceano. Você fica com uma roupa bem pesada. Assim. O nosso corpo, ele é muito bom. Temos que ficar eternamente gratos a ele. Mas ele dificulta a nossa compreensão, a nossa inteligência. Então, do lado espiritual, tudo isso fica mais fácil. Além do que, do lado espiritual, nós pensamos como espíritos que somos. E aí, a nossa visão de aprendizado, a nossa visão de universo muda bastante. A encarnação pode ocorrer na Terra ou em outros mundos. Nos mundos superiores, reina a verdadeira fraternidade. Porque não há egoísmo. É uma sequência. Nos mundos superiores, reina a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo. A verdadeira igualdade, porque não há orgulho. A verdadeira liberdade, porque não há desordem a reprimir. Nem ambiciosos procurando reprimir o fraco. Comparada à Terra, os mundos superiores são verdadeiros paraísos. Então, quando nós, pelo nosso próprio esforço, ficarmos aqui na Terra, esforçarmos para isso, a Terra já passar para o mundo de regeneração, logicamente, vai ficar muito melhor para viver aqui na Terra. E nós vamos ser muito mais felizes do que somos hoje. E quando chegarmos a um mundo feliz, então, nem se fala. Emmanuel diz que, quando nós referimos aos mundos superiores, recordemos que a Terra um dia formará entre eles. Então, um dia a Terra será um mundo feliz, depois de ser mundo de regeneração. Tomara que, quando ela chegar, nós já tenhamos passado por essa fase, porque o espírito tem condição de progredir mais rápido que o mundo. Então, que depois do mundo de regeneração, que todo mundo, se Deus quiser, vai entrar agora, já estamos nesse movimento, mas que nós consigamos ir para um mundo feliz até antes da Terra passar para isso, de acordo com o esforço que possamos fazer. Abrindo as estradas do Espírito para esta era de luz, abracemos a charrua do suor pela vitória do bem, seja qual for nosso setor de ação. Então, Emmanuel fala assim, olha,
Está na hora de nós pegarmos no arado. Para isso nascemos, para isso encarnamos, para fazermos a nossa parte nessa mudança desse planeta. Então, só sabermos que o planeta vai mudar não significa muito em nossa vida, mas colaborarmos para que essa mudança se dê o quanto antes, aí passa a ser um objetivo de vida para todos nós. Agora vamos falar de felicidade dos espíritos. Então, Kardec fala o seguinte: a felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria uma eterna e fastidiosa inutilidade. Então, o céu de muitas religiões é uma situação dessa, onde o espírito vai estar nesse céu louvando a Deus o tempo todo e fazendo mais nada, porque ele não tem nem como progredir. Ele já está pela eternidade numa inatividade contemplativa. É importante louvar a Deus, mas se você ficar sem poder ajudar ninguém, sem trabalhar, é muito difícil. Então, a vida espiritual, em todos os degraus, é, ao contrário, uma constante atividade, mas uma atividade isenta de fadigas. Os espíritos não ligam de trabalhar. Quando nós vamos ver nosso lar, nós vemos a ministra veneranda, por exemplo, que ela chefiava um departamento no nosso lar e não tirava férias há 200 anos. 200 anos. Ela e o governador, ela que mais tinha um bônus hora. Mas teve um momento que foram dar para ela uma homenagem de ela ter conseguido não sei quantos milhões de bônus hora. Aí ela falou assim que não merecia, que ela ia deixar lá no ministério dela. Mas não para ela. Então, são espíritos que o trabalho é estar em plena comunhão com Deus. Assim. Eles não estão em plena comunhão, porque só o espírito puro está, mas em plena responsabilidade deles como instrumentos de Deus. Então, isso, a gente já vimos no nosso lar, que algumas vezes os espíritos dormem também, mas não no sentido de estar fatigado, mas eles têm aqueles momentos de reflexão, de paz, que eles necessitam do descanso. Os espíritos puros são os messias, ou mensageiros de Deus para a transmissão e execução de suas vontades. Cumprem as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo. Então, em todo o universo, Deus delega as funções para que a felicidade de Deus chegue a todos. Então, os espíritos messias ou cristos, eles governam os mundos. Por exemplo, na nossa Terra, quem governa a Terra desde a sua formação é Jesus. Então, é isso que Kardec está colocando. São os únicos que estão nos segredos de Deus, inspirando-se de seu pensamento, de que são os representantes diretos. São os únicos que viram a Deus. Então, aqui nessa Terra, o único que viu a Deus é Jesus. Nenhum outro espírito viu a Deus. As atribuições dos espíritos são proporcionais a seu adiantamento. As luzes que possuem a sua experiência ao grau de confiança que inspiram ao soberano mestre. As missões, as mais importantes, não são confiadas senão àqueles que Deus sabe apropriadas a cumpri-las e incapazes de nelas falirem ou comprometê-las. Então, quando Deus, nesse mundo, Jesus, manda um espírito bem superior à missão, é certo que ele vai cumpri-la. Mas ele podia não cumpri-la? Sempre ele podia não cumpri-la, mas o nível de evolução dele é tão grande que ele vai cumprir. Então, é nisso que confia Deus, nessa terra, nisso que confia Jesus. Neste vaso harmonioso conjunto, há ocupação para todas as capacidades,
todas as aptidões, todas as boas vontades. Então, no universo, cada um de nós pode ser esse instrumento de Deus. Cada um de nós tem uma peculiaridade, ou seja, nós temos uma originalidade, nós sabemos fazer uma coisa diferente que o outro sabe. Então, é muito importante nós desenvolvermos esses nossos talentos no trabalho do bem, na ajuda para outras pessoas. Não pensar assim, mas tem pessoas bem mais evoluídas que eu. Não. Todos nós podemos trabalhar para Deus em onde estivermos. Nós vemos, por exemplo, que nos fenômenos atmosféricos, nas chuvas, por exemplo, tem um espírito superior cuidando disso. Mas os espíritos que fazem as nuvens andarem são espíritos elementais que nem começaram a encarnar como espíritos ainda. Então, a gente percebe que há trabalho para todo mundo. É só nós se conscientizarmos disso. Então, Kardec continua falando. Pode-se dizer que cada encarnado tem a sua, ou seja, a sua missão. Quer dizer, deveres a cumprir para o bem dos seus semelhantes. Todas as inteligências concorrem à obra geral, em qualquer lugar a que tenham chegado, e cada uma na medida de suas forças, como encarnado ou desencarnado. Então, todos os espíritos desencarnados podem contribuir com Deus, e nós encarnados da mesma forma. A felicidade prende-se às qualidades próprias dos indivíduos e não ao estado material do meio em que se encontra. Nós já vimos. Entretanto, a felicidade não é pessoal, se apenas se a possuísse em si mesmo, se não a pudesse repartir com os outros. Seria egoísta e triste. Por isso está na comunhão dos pensamentos que une os seres simpáticos. Então, um dos grandes motivos de felicidade no plano espiritual é nós reencontrarmos os nossos amigos aqui da Terra, aquelas pessoas que nós gostamos, aquelas pessoas que nós se damos bem. Então, nós vamos ter essa felicidade comungando essa felicidade com outras pessoas e procurando levar essa felicidade para aqueles que estão necessitados dela. Porque só fazendo os outros felizes é que seremos felizes. Diz Emmanuel, se alguém te fala em descanso inútil depois da morte, indaga das mães devotadas se teriam coragem de relegar os filhos delinquentes à solidão da masmorra. Ou seja, quem já foi no presídio sabe que no dia de visita há uma fila muito grande de mães que vão visitar os filhos presos. Aqui em Marília, por exemplo, tem um presídio. Vem ônibus e ônibus de São Paulo, elas pegam um ônibus, tem que pagar, vem trazendo uma comida, o que a pessoa precisa, se sacrifica. Então, se aqui nós fazemos isso, pense, então, se houvesse céu e inferno. Uma mãe estando no céu e um filho dela, que por mais amor que ela tenha dado, se transviou na vida, por isso está no inferno. Que mãe ficaria no céu com o filho no inferno? Nenhuma. Se aqui na Terra, com todas as dificuldades nossas, se Deus o livre guarde um filho nosso precisar de uma situação dessa, logicamente nós não mediremos esforço para estar junto, para dando força, para dando alívio. Então é isso que Emmanuel fala. À medida que evoluímos, reconhecemos que ninguém pode ser realmente feliz sem fazer a felicidade alheia no caminho em que avança. Então, nós só podemos ser felizes se conseguirmos que os nossos entes queridos dentro da nossa casa sejam felizes, se conseguirmos que as pessoas que convivemos na comunidade, no centro, também procurem ser felizes. A felicidade está em fazer os outros felizes. Não, Emmanuel continua falando, não paralise o impulso do amor fraterno diante dos companheiros que te parecem errados. Então, muitas vezes, nós vemos pessoas que erram na vida. Então, ele continua. Lembra-te
de que, pelas imperfeições que ainda trazemos, todos somos delinquentes potenciais, se não vigiarmos em oração e serviço junto das tentações que nos visitam as fraquezas. Ainda hoje, o lugar dos irmãos caídos pode ser igualmente nosso. Eu não sou advogado, não fiz direito, mas eu já peguei o Código Penal diversas vezes. É muito difícil uma pessoa que pega o Código Penal e começa a ler o que leva, qual a conceituação do crime, que eles não se enquadram em mais de um dos crimes que estão ali. Então, Emmanuel está falando o seguinte: não julguemos, porque as nossas fraquezas são muitas. Se nós não tivermos vigilantes em oração e serviço, a chance de nós cairmos é muito grande. Por isso que nós devemos ter muita compaixão e procurarmos ajudarmos, fazer a nossa parte para que todas as pessoas se recuperem, inclusive nós mesmos. Então, volta no livro O Céu e o Inferno. Embora os espíritos estejam por toda parte, os mundos são as sedes onde eles se reúnem, de preferência em razão da analogia que existe entre eles e aqueles que os habitam. Então, nós sabemos que um espírito inferior não consegue para um mundo superior. E no plano espiritual, também, os espíritos bondosos, mais superiores, estão constantemente ajudando outros espíritos encarnados em toda a Terra, mas eles se reúnem em lugares diferentes no plano espiritual. Emmanuel diz que os bem-aventurados vieram ao mundo em todos os tempos, chegam até nós, desculpando-nos as faltas e suprimindo nossas fraquezas. Então, Jesus manda emissários direto para todos os povos levar o amor, para todos os povos levar o conhecimento científico. Então, nós recebemos essa visita desses espíritos bastante evoluídos que vêm conviver conosco para ajudar no progresso tanto moral quanto intelectual do planeta. Então, Kardec coloca no final uma coisa muito importante. Ele fala, nessa imensidade sem limites, onde, pois, está o céu? Olha a conclusão do Kardec. Está por toda parte, nada o cerca nem lhe serve de limites. Os mundos felizes são as últimas estações que a ele conduzem. As virtudes lhe franqueiam o caminho e os vícios lhe interditam o progresso. Então, o céu e o inferno é um sentimento íntimo que nós vamos estar após a nossa desencarnação no plano espiritual. Como nós vamos sentir-se no plano espiritual, vai ser esse o nosso céu ou o nosso inferno. Mas sempre, sempre, Deus vai nos dar novas oportunidades para que nós continuemos no trabalho para progredir e sermos mais felizes do que já somos. Então, mesmo que cheguemos no plano espiritual numa situação onde não estamos dentro de nós num céu, isso é momentâneo, muitas vezes necessário para que nós percebamos a necessidade de trabalhar no bem. E aí, Emmanuel complementa no livro Justiça Divina. Por essa mesma razão que prevenimos para compreender as realidades da natureza, no grande porvir, ensinou-nos Jesus claramente: o reino de Deus está dentro de vós. Então, a harmonia, nós estamos tratando de céu e inferno, a harmonia do lado espiritual vai depender de cada um de nós. Quanto melhor esteja a nossa consciência, mais tranquila possível, quanto melhor nós consigamos colocar o bem que nós já temos condição de fazer aqui nessa terra, melhor realmente nós vamos chegar no plano espiritual. Então, nós vamos parando por aqui e abrindo para que vocês possam perguntar, que vocês possam colaborar, muitas vezes até não concordar,
de alguma coisa que aqui foi dito. Fiquem totalmente à vontade para isso. Enquanto o pessoal pensa, Edson, nós podemos fazer uma comparação, porque a Bíblia normalmente ela é muito figurativa, né? Sim. Então ela fala dos vários céus e os espíritos falam das camadas espirituais, as chamadas esferas espirituais, que numa comparação assim nós poderíamos dizer que na medida que as camadas vão se superpondo para cima, elas vão sendo mais rarefeitas, né? Os espíritos superiores moram nas camadas superiores, que seriam comparados com nós, o céu. Sim. É o que nós vemos no nosso lar, caso da mãe do André Luiz, né? Que ela está numa situação superior ao nosso lar, né? Isso. A gente está muito mais ligado ao inferno do que ao céu, né? A literatura sobre o céu não existe. Sobre o inferno é bastante ampla. Tem inferno de Dante, tem um monte de infernos, né? Justamente porque o Donizete falou agora mesmo. São poucos os que retornam para relatar o que viram do céu, né? A situação da bem-aventuranças. Eu estava lendo outro dia o livro Renúncia. Quem já leu vai se recordar que a Alcione, ela está vivendo num planeta do sistema Sirius. Para vocês terem uma ideia, o sistema Sirius tem 3 sóis. Não é? E a descrição que o Emmanuel faz lá do planeta que ela está morando, os palácios, é assim, é um céu, né? Comparado com o nosso aqui. E esse planeta também não é dos mais evoluídos. Já, se a gente for imaginar o que é mais superior, então, seria uma bênção. A gente sempre tem que falar o que Kardec colocou ali, que a Terra também está nesse progresso, né? E a gente tem que agradecer muito esse mundo por nos dar essa oportunidade de viver aqui, de crescer, né? de aprender aqui a amar, a desenvolver o lado, principalmente moral, que é o mais difícil. Vamos dar um exemplo bem grosseiro. A nossa casa hoje... Dona Área, fecha um pouquinho o microfone, está dando eco aqui. Mas você abre. Nossa casa hoje é um céu comparado a muitas moradas em cidades ribeirinhas, favelas, né, comunidades. Se eu sair da minha casa hoje e for morar nesse ambiente, eu posso dizer, eu estou saindo do céu para ir para o inferno. Então, dentro do mesmo planeta, se nós temos essa bênção do nosso lar, vamos agradecer a Deus, porque o sofrimento que esse pessoal vive, né? Vamos pensar só uma coisinha, não ter banheiro dentro de casa. Como que seria isso para nós hoje? Mas, viu, Donizete, hoje, a classe média, quando tem filhos, tem no máximo um. Quando tem. Então, a próxima encarnação nossa, a chance de nós nascermos assim numa situação mais... Porque eu vejo na comunidade que tem um curso para gestante carente, então, as gestantes mais carentes têm 4, 5 filhos. Então, nós devemos pensar que na próxima vida, a chance, se a gente quiser voltar logo, a chance vai ser nascermos assim num ambiente, porque a classe média está com dificuldade de ter mais filhos. Né?
Tem razão. Oi, Donária. Não, você parece que estávamos pensando na mesma coisa. Nós estamos buscando nessa explanação do Edson, que linda, obrigada, Edson, entender na espiritualidade, né? Mas hoje estamos vivendo aqui, às vezes, na parte física, nem você falou de uma casa com banheiro ou na periferia. Donária, põe o celular mais perto um pouquinho. Na periferia, né, que você falou, de falta de banheiro, né? Mas é só sairmos, às vezes, para ir fazer uma compra. Então, voltar para o nosso lar nos dá uma segurança e nos parece, às vezes, um céu. Porque você está num ambiente com muita gente, no momento que nós estamos passando dessa pandemia, e que eu não gosto de falar muito a palavra inferno, mas eu falo, nossa, é muita gente, é muita coisa, eu queria voltar para um lugar mais seguro. Então, hoje é muito... Essa relação, ela está bem próxima, que independe até de um banheiro, de um espaço físico. Você concorda? Porque às vezes você se sente num lugar saindo um pouco inseguro, né? Por causa da pandemia também. Mas eu falo de vez em quando em palestra, eu só vejo gente fazendo não. Nós nunca moramos num país tão bom como o Brasil, em outras vidas. O Brasil é um país maravilhoso. Só que, como nós geralmente só vemos os problemas, nós não ressaltamos. Olha, um país que tem sol o ano todo, um país que tem água, a mistura do país, das raças, diminuiu bastante as questões de diferenças. Só que nós só vemos os países mais desenvolvidos, tudo, mas só quem vem de fora conversando. As pessoas acham o brasileiro muito solidário, o brasileiro uma pessoa de fácil trato. Então, nós estamos acostumados aqui. Eu nunca saí do país, eu não tenho nem como comparar. Mas, lendo as pessoas... Esse dia eu vi uma pessoa, não lembro de onde ele era, Alemanha, ele falou assim, as 100 coisas que ele adorou morar aqui no Brasil. Ele morou como repórter. Ele elencou 100 coisas que nós não damos valor nenhum, que ele achava sensacional ter no Brasil. Então, nós devemos agradecer também isso, porque muitos de nós vivemos na Europa e lá o nosso nível de karma é muito complicado. Então, ter nascido no Brasil para ficar um pouco distante desses karmas também, para nós foi um refresco, né? Que muitas vezes, quando eu falo em si palestra, eu só vejo a pessoa fotografia. Não concordando.